Nós temos a pergunta do seu Paulo Oliveira, e ele pergunta: o que você fala do Massai para a nossa região com 600 milímetros ao ano? O Massai a gente tem plantado em situações bastante variadas de chuva. Então, aqui eu lembro de ter Massai em regiões que chovem 3.000 milímetros, certo? 3.000 milímetros, que é muita chuva. Assim como temos em áreas que chovem 700 milímetros. 600 milímetros, como é o caso dele, já começa a ficar num risco, né? Porque aí vem uma outra questão que a gente tem que se perguntar. São 600 milímetros muito concentrados ou tem uma certa distribuição? Tem regiões que chovem aí 500, 550 milímetros, com uma distribuição mais favorável e, portanto, melhor do que outros locais que chovem 800 milímetros no ano, mas com super concentrado. Então, tem que olhar melhor ali, já é uma área bastante arriscada plantar com 600 milímetros, tá? E se for muito concentrada a chuva, eu fico em dúvida de recomendar que plante. Apesar de gostar muito do Massai, eu fico vou me preservar o direito de manter essa dúvida aqui e dizer que talvez, então, ou para não, ou melhor dizendo, para deixar dito algo para ele, não plante. Com 600 milímetros ele vai correr risco. Ok. Temos uma pergunta do Júnior de Pirambu, Sergipe. O tempo para fazer o primeiro pastejo depende da variedade do capim ou não? Depende mais da velocidade de estabelecimento do pasto, do tipo de solo, se é um solo que foi melhorado com calcário e com gesso e que as raízes conseguem se aprofundar rapidamente e ir longe e ancorar a plantinha de pastagem. E depende, claro, da chuva que caiu depois. Se foram chuvas moderadas, espaçadas, se teve seca, se teve veranico, se choveu muito pesado, certo? Então, vai depender muito mais disso do que da espécie. E o teste tem que ser feito, é aquele teste. Vai lá no campo, tenta puxar a planta como se fosse um bovino pastejando, uma vaca, um boi. Se a planta estiver ancorada, ela não sair, pode colocar o gado sem medo. Mas, normalmente, a gente vai esperar entre 60 e 90 dias. Tá? Quando der 2 meses, já pode ir lá olhar. A maior parte das plantas, se o solo foi bem preparado, ela deve estar já adequada para ser pastejada. Ok. André, nós temos 10 minutinhos. Acho que dá tempo de responder duas perguntas, mas tem mais perguntas. Mas, aqui não der tempo de responder, a gente vai cortar as perguntas e vai responder depois da live, tá? Porque vamos nos comprometer o seguinte com o pessoal, Luan. A gente posta as perguntas no perfil da federação Sim. e eu vou lá e respondo. Ok. Tá? Tem uma pergunta do Fabrício Jardiel. A adubação deve ser feita na primeira ou na segunda gradagem? Entre a primeira e a segunda gradagem é a época mais adequada de jogar calcário e gesso. Se está falando disso, de calcário e de gesso, é no intervalo entre uma e outra, tá? Se ele está falando de adubo especificamente, o mais adequado é colocar na hora que colocar a semente no chão. É uma pergunta do José Rosilobo. A combinação milho e pastagem, principalmente na região do Agreste do Sertão, é eficiente? Plantar milho no Agreste do Sertão, ela tem um risco climático envolvido. Né? A gente ouve todo ano as pessoas
reclamando de frustração de safra, e isso se deve justamente a uma cultura que não é tão adaptada assim ao regime de chuva do agreste do sertão. Mas, independente disso, a gente plantar milho e pasto junto é uma medida interessante, porque aproveita melhor o regime de chuva, colhe o milho, faz silagem daquela produção e fica com o pasto estabelecido. Então, tranquilamente, é um jeito interessante. Agora, claro, tem que cuidar, tem que plantar em profundidades diferentes, né? Porque se bobear o pasto, ele acaba abafando e prejudicando a produção de milho, mas, sem dúvida, é uma medida que acaba deixando comida para a época seca, além da comida armazenada, comida no campo também. Ok. Temos uma pergunta de Ada Filho. Após realizar a semeadura do capim, quais as formas de realizar a cobertura? Ele diz que nas propriedades que não dispõem de trator é difícil, então como fazer? Sem trator? Sim. Com tração animal, talvez, com um burro ou um boi é muito lento, né? Mas com um burro puxando um rolo, porque eu estou imaginando que ele está falando de áreas planas, né? Então, porque se ele jogou a semente, está com terra, a terra está preparada, está precisando cobrir, porque senão, se ele está falando de terra de áreas onduladas, daí o melhor é o uso da matraca mesmo, né? Uhum. Então, quem não tiver essa possibilidade, pense no uso, na tração animal, fazendo um rolo improvisado de pneus, alguma coisa assim que permita essa cobertura. Cuidado com o uso de galho, eu já vi muita gente querendo arrastar galho com trator, arrastar galho à mão, arrastar galho até com o burro que eu falei antes, mas o galho ele pode, num descuido, ele virar uma vassoura e a gente acabar varrendo semente de um canto para o outro, o que é muito ruim para o nosso objetivo, né? Sim. Dá tempo de fazer mais um. Você recomendaria gliricídia para áreas de LPF? É uma pergunta também do Telmo. É outra alternativa interessante, talvez mais interessante do ponto de vista de alimentação animal do que usar sabiá e eucalipto, né? Então a gliricídia tem um comportamento de crescimento que já não é tão agressivo quanto essas duas que a gente falou inicialmente. O uso dela é outro, né? Porque sabiá eu faço cerca, eucalipto também faz, mas a gliricídia ela é alimento para o gado e ela pode tranquilamente ser utilizada e é muito bom que a gente tenha essa alternativa. Agora lembre, né, de novo, se plantar de semente a gliricídia vai ser um tempão protegendo ela. Entra de muda já para a gente ganhar alguns meses nessa brincadeira. E tem que proteger a planta, porque senão o gado vai em cima e realmente vai acabar consumindo o que a gente quer que seja uma árvore um dia. André, não sei se dá tempo de mais uma, mas a gente tem uma pergunta do Beto Couto Filho, e ele pergunta: o capim-luca, no pasteiro rotacionado, nós conseguimos eliminá-lo também sem aplicação de herbicidas? Olha, se não quiser usar herbicida e quiser fazer um combate à planta, aí a gente sempre sobra a enxada, que é um trabalho penoso, difícil, complicado. Agora é o seguinte, se ele está falando de eliminar através do próprio pastejo dos animais, a resposta que eu tenho é sim. Mas antes que todo mundo fique feliz, eu vou botar os poréns. Como é que eu vou eliminar uma planta dessas com o pastejo? Eu tenho que ter piquetes pequenos, de uso intensivo,
trocando todos os dias, certo? Então já não adianta mais fazer rotação, trocando cada 5 dias, cada uma semana, que não vai resolver isso que eu estou falando. Tá? Isso resolveria se eu tivesse piquete para trocar todo dia, melhor ainda 2 vezes por dia. E se quiser efetivamente que o gado consuma o Luca, nós precisamos que ele esteja bem jovem antes de sementar. Então eu preciso que esse capim esteja novo. Como que faz isso? Fazendo rotação rápida, colocando e tirando o gado, voltando com o tempo, só que corre-se um risco grande nisso aí. Né? Porque ele é uma planta, o Luca é uma gramínea. Ele tem um comportamento muito semelhante ao pasto braquiária e aos outros. Então, nós não vamos eliminar o Luca. Talvez ele vá ficar mais verde na área, mas ele não vai sair de lá. Tá? Então, cuidado com isso aí. Infelizmente, o Luca é um problema grave das nossas pastagens de Alagoas e não é simples resolver. E eu sempre digo o seguinte, foi 20, 30 anos para o Luca se estabelecer e virar um problema. Não vai ser uma solução milagrosa de 6 meses que vai resolver. Tá? A gente vai demorar, pelo menos, bem trabalhadinho, uns 10 anos para resolver isso. Okay. André, 2 minutos para encerrar o tempo da live. Tá? Então, a gente deixa o compromisso das perguntas que não deu tempo da gente conversar sobre, postar no perfil do Sistema FAIAL no Instagram e colocar as respostas, tá? André, muito obrigado de novo. E obrigado a todo mundo que participou e que perguntou.